Boa tarde. Rapaz, o gás hoje está pior do que na segunda-feira. Boa tarde. Pronto. Vamos trazer um pouquinho de energia aí de dentro, né? E hoje, eu gostaria, ao falar em trazer energia, que eu acho que talvez seja aquilo que a gente mais precisa. A temática é cura, um mergulho em si mesmo. Mas, ao falar em cura, e quando a gente está doente, o gás está meio baixo, né? A energia está meio para baixo. E a gente precisaria aprender com as crianças. Porque as crianças não têm isso. Ou seja, normalmente o gás é aquela coisa que é efervescente, é de dentro, né? Que aí brota para fora. Porque talvez seja esse o motivo da nossa doença. É que nós ficamos colocando sempre barreiras para que essa energia que nos é natural, ela possa fluir de maneira harmônica e equilibrada. Então, já que somos nós mesmos, né, os culpados de tudo isso, então, para mergulhar em si mesmo, porque quando o Cristo, nas suas andanças, né, que ele vai lá e aí vai fazendo aqueles episódios de cura, em um deles, ele cura o cego e ele, obrigado, 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 ele diz para ele algo fantástico. Sua fé lhe curou. Ou seja, o movimento da cura, ele não é verdadeiro se ele não brota em você. A gente vê isso numa coisa fantástica que é nos tratamentos de desobsessão. Ou seja, naquelas situações onde há a hipótese de haver um espírito doente, desequilibrado, que aí por estar doente e desequilibrado, em vez de tocar a vida dele, ele fica querendo prejudicar alguém. E aí as pessoas conversam com ele, os espíritos acolhem ele, e ele desperta, né, que não adianta ficar preso a ninguém, mas tocar a vida dele. E aí o encarnado dá uma melhorada, rapaz. Melhora. Às vezes olha e fica curado. Só que daqui a algum tempo volta de maneira similar ou igual. Por quê? Porque simplesmente, como ele mantém-se da mesma forma, ele vai começar a atrair outros iguais àquele. E aí o processo se restabelece. E quando a gente vai perceber nisso, então, já que depende da gente. Só que a nossa cultura é assim. E eu acho legal a questão da energia da criança, porque é o seguinte, nós temos o hábito de fazer isso, lidar com nossos filhos, aonde quando eles fazem qualquer coisa de errado, aos nossos olhos, ou alguma coisa não deu certo, a gente já vai sobre eles, como colocando sobre eles o peso do próprio acontecimento. Só que uma das histórias que é essa do peso da culpa, porque ela aponta, né? A gente esquece quando a gente faz isso para lá, os outros 3 dedos tá para cá. E a gente está, por vezes, replicando modelos que nós vivenciamos com nossos pais. E a gente criticava. E às vezes estamos fazendo as mesmas coisas. Eu estou falando para com as crianças? Não, para com a gente mesmo. Então, mergulhar em si mesmo é sair dessa hipótese de se colocar sob a égide da culpa. Porque eu fui culpado, porque eu fiz isso, porque isso aconteceu, porque isso está acontecendo. Então, sair disso. Não deixar que nenhum dedinho lhe aprisione. Aprender a lidar com responsabilidade e não com culpa. Nem para si, nem para com o outro. É algo simples? Lógico que não. Imagina, a cracatua do Fernando falando vai querer com que isso aconteça feito um passe de mágica com alguém? Tinham 12 que andavam com Jesus e não conseguiram absorver o que ele falava. Por quê? Porque é um processo que tem que começar em cada um de nós. E esse processo vai começar entendendo que, está naquela frase da entrada dali do auditório, não podemos voltar atrás e fazer um novo começo. Mas a gente pode começar agora e fazer um novo fim. Então, o que passou, já passou.
O que você fez já foi. Agora, vamos mudar a postura, dissolver esses dedinhos, para que a gente possa, então, se dar a oportunidade de olhando. Por isso eu botei o quadrinho que era da criança aí, de olhar para a gente mesmo. E a partir daí perceber quais são as nossas limitações, quais são as nossas possibilidades, quais são os nossos limites, quais são as nossas potencialidades, para que a gente possa fazer as coisas sabendo o que está fazendo. E quando errar, não assumir o peso da culpa. Quando alguém coloca algo sobre nossos ombros, é entender, olha, eu não olhei para isso. Eu não vi dessa forma. Eu agora preciso ver e preciso olhar para que não esteja reincidindo na mesma coisa. Isso ajuda a gente a fazer aquilo que aquele letreiro diz. Começar agora e fazer um novo fim. Então, essa ideia é porque se a gente não conseguir parar e se olhar, não vamos conseguir fazer isso. Definir os nossos caminhos. O que fazer? Porque às vezes nós somos educados a ter um terceiro que decida o que fazer por nós. Continuamente. E aí eu acho interessante que quando a gente lidar com a experiência de filhos, é muito legal, porque assim, o que é que você vai fazer? Instigá-lo a ser o detentor do seu próprio destino ou a ser alguém, a ser tutelado por alguém que define o seu destino? Aparentemente parece ser algo simples. Mas se fosse algo tão simples, as sogras não seriam metade dos dragões que são. Porque olha como é que elas dizem. É ela que faz com que ele seja assim. Ou seja, o filhinho dela é um tutelado, porque é a outra que determina a conduta e a postura dele. Fruto de quê? Fruto de que durante o seu processo de educação, ela transformou ele num tutelado. Ela amputou dele a possibilidade de fazer as próprias escolhas. E aí, vamos ver de um outro lado. O lado da convivência hoje, homem e mulher, onde a mulher antes era do lar, e agora ela conseguiu algo fantástico. Ela continua sendo do lar e um monte de coisas mais. Então, ela continua cuidando do lar, trabalha, cuida dos filhos, pinta e borda 1000 coisas ao mesmo tempo. E aí, lógico, quando não queremos, como queremos instigar nossos filhos a ser detentores do seu próprio destino, porque não vou fazer com que minhas filhas sejam submissas e subordinadas aos seus parceiros. Então, aí, às vezes, a gente vai pecar do outro lado também. A gente pesa a mão demais nesse sentido, e aí daqui a pouco, quando as coisas vão caminhando, mas fulano não consegue um relacionamento equilibrado. Fulano não consegue um parceiro ao mesmo tempo. Porque terminamos por educar a pessoa mais por ser um eterno competidor, ferrenho com o outro, do que alguém a construir junto com o outro. O que eu estou querendo trazer nisso é que esse caminho a ser tomado não é simples e não é fácil. E é essa dificuldade que faz com que esse elemento esteja presente. A gente escolheu uma banda. Quando começa a aparecer os aspectos ruins, a gente começa a fazer o quê? A se culpar. Sem assumir que nós fizemos as escolhas desse jeito. Se fizemos as escolhas desse jeito, o caminho pode ter uma tonalidade e nós enxergarmos de outro. Isso se chama curva de aprendizado. O que é curva de aprendizado? Você faz da primeira vez, erra, da segunda já erra menos, da terceira menos ainda, até que você vai conseguindo mais acertos do que erros. Só que nós não ensinamos nossos filhos que a vida é uma curva de aprendizado. Nós ensinamos aos nossos filhos como se nós tivéssemos a bola de cristal. Papai e mamãe sempre sabem o que é certo e o que é errado. Não, não sabe. Papai e mamãe têm perspectivas do que possa ser certo e do que possa ser errado. E tenta guiar da melhor forma possível com o que ele tem.
só assumindo uma falha, que a gente às vezes não consegue assumir. É ensinar ao infante que a lente que ele usa para ver o mundo, ela vai se transformando a cada vivência. Então, aquela pessoa que leu o livro no ano passado, não é a mesma pessoa que está lendo esse livro hoje. Então, o que acontece? Papai e mamãe é super-homem, e papai e mamãe, às vezes, é o vilão também. Por quê? Porque as duas coisas são intrínsecas a cada um de nós. E essa que é a proposta da cura, como um mergulho em si mesmo. Que a gente, então, possa entender que as escolhas vão nos levar a revelar esses elementos. Quanto mais grossa a casca, mais intensa vai ser o impacto para conseguir ir removendo. Só que quando essa imagem aparece, veja só, que a imagem parece ser extremamente dolorosa. Porque também é assim que nós fomos educados. E por isso da necessidade do mergulho em si mesmo. É a criança que cai, rala. Minha filha caiu uma vez com um impacto de bicicleta e ralou a banda aqui do rosto e parte daqui do tórax, né? E aí aquela gritaria, porque não queria que eu nem encostasse. Mas depois que ela deixou eu encostar, que limpou, que colocou a pomada, que ela viu que ia melhorando, ela começou a perceber que aquilo incomodava, mas era necessário, porque o que viria depois, certo, restituiria a ela a sua integridade. É a mesma coisa. Os impactos do formão e do martelo não estão a destruir, mas sim a fazer com que você revele a si mesmo a sua integridade. Quem é de fato você. E para lidar com isso, eu trouxe essa sinonímia, que alguns já devem ter me visto mostrá-la, é que essa imagem da dor, ela é tão marcante, e aí é um elemento presente, né, na nossa educação, que a gente teme, a gente foge, a gente corre de enfrentar os nossos dilemas, os elementos que nos incomodam, nos maltratam, nos ferem, porque nós só conseguimos olhar como se fosse essa parte do corpo que está tirando a casquinha agora, que quando tira fica cruenta. E depois ela vai cicatrizando, sai o cascãozinho e fica a pele normal, que era aquilo que o indivíduo verdadeiramente era e é. E é assim que é isso aqui. Nós ficamos lidando com a vida como se a vida fosse esse corpo. Como se a vida fosse essa criatura deitada na cama. Então, é essa criatura deitada na cama que fala que está tendo visões, lampejos do espiritual. Eu tenho uma filha de 8 anos agora. Ela está, nesses últimos 2 dias, brigada com Deus. E eu adorei. Porque eu acho que quem não briga com Deus, nunca esteve com Ele. Nunca. Quem suvaca livro religioso e diz que é o enviado do Senhor, certo? Nunca esteve com Ele. Porque, lógico. Olha a pergunta dela. A questão é que havia um documentário e algo que ocorreu também na escola, que chamou a atenção dela para a morte. E aí a pergunta dela, como é bem lógica. Se Deus é bom, por que é que Ele permite que as pessoas que a gente gosta morram e vá embora? E não fique com a gente? Lógico que quando ela olhou isso, ela olhou a possibilidade de mim, da mãe, da irmã, que é o que ela reconhece próximo. Que Deus é esse? Então, ela questionando que Deus é esse. Sabe o que é que a gente precisa fazer às vezes? Fazer esse mesmo questionamento. Que Deus é esse? Não é o Deus que existe lá fora. É que no momento que ela começar a interagir e questionar, porque isso significa que ela está deixando de ser plena dona das convicções como certezas e verdades absolutas. Então, falta alguma coisa a mais.
E é, às vezes, o que nos falta. Para a gente, quando olhar para isso, dizer assim, o que é que está acontecendo aí? Porque eu vou fazer a mesma pergunta dela. Que diacho de Deus é esse que vai me deixar nessa cama, acabado, sofrendo, doente, com problemas mentais? Que Deus é esse? Aí, quando eu começo a olhar agora sobre uma outra ótica, isso começa a mudar. Porque, na realidade, a vida que o corpo experimenta, ele é um elemento intermediário que propicia ao espírito perceber, sentir, interagir. Porque a vida propriamente dita, como tal, é dessa criatura que está aqui do lado. É do espírito. Então, ele não morre, ele aprende a cada experiência. Da mesma maneira que a lição do colégio acaba e começa outra, é assim a vida. Acaba uma lição e começa outra. E quando é que a lição acaba? A lição acaba quando ela alcança o máximo que ela poderia lhe trazer no condicionamento em que você está. Vai acabando. E aí vamos passando a novas lições. Quando começamos a olhar isso, vamos entender que nós somos então um espírito vivendo a experiência física. É a primeira parte do mergulho em si mesmo, que começa agora a lhe ajudar a se perceber como espírito imortal. Olhe para a vida dessa forma. Sabe por quê? Porque tem uma coisa certa: você vai morrer. Essa pessoa que está aí não vai existir mais. Porque quem é essa pessoa que está aí? Você vai começar a se definir. Se é do sexo masculino, feminino, se o cabelo é grande, é pequeno, se é preto, se é branco, se é professor, se é advogado. São características relacionadas a esse corpo físico e a esse momento de sua existência. Tudo isso vai acabar? Vai. Então, o que é que fica? Quem eu sou. Esse é o convite. O convite da cura, como mergulho em si mesmo, é o convite de você buscar perceber quem é você. Como dizem que médio, às vezes, é um pessoal meio estranho, né? Eu, há 1 mês e meio, 2 meses, acordei de manhã, cheguei na frente do espelho, quando eu olhei, quem é esse cara? A minha pergunta é, quem é esse cara? Eu tinha a nítida sensação que não era eu. Aquele rosto não era meu. E eu olhei, olhava e dizia, pô, isso não sou eu. E na hora, por um flash de segundos, passou na cabeça 1000 histórias. Eu estou dormindo. Ou é aqueles filmes americanos de troca de identidade, né? Digo, tem alguma coisa aqui estranha. Mas não dava tempo, porque eu tinha que sair para o hospital, parei ali e fui embora. Isso ficou me remoendo durante o dia. Até que ao final do dia, eu me perguntei. Por isso que eu falei que achei legal minha filha se questionar, porque a gente só alcança a resposta quando a gente se permite se questionar. Sair de verdades absolutas e entender essa inconstância. E aí eu perguntei, mas peraí, e eu sou esse corpo? Não, eu não sou isso. Então, começar a me olhar como isso significa que se um dia eu morrer e os vermes estiverem comendo o corpo e eu estiver próximo dele, eu não vou dizer que estão me comendo. Eu não sou esse corpo. Se o corpo estiver indo para o crematório, naquelas brasas, eu não vou dizer todo o quinto dos infernos. Não, o corpo está sendo incinerado. Então, desapego. Desapego. Esse desapego que pode fazer com que eu assuma um papel extremamente importante. É o papel de que eu sou o oleiro, que molda este homem que na tradição judaico-cristã foi feito de barro. Não é ninguém, essa mão é minha. E para que essa mão possa fazer algo melhor, eu tenho que despertar em mim habilidades de fazer algo melhor. Se eu não despertar essas habilidades, eu vou me comportar como alguém fragmentado, que dependo de alguém para escolher as minhas coisas. A gente lá em casa, eu tenho 2 meninas, uma de 8, uma de 9 e pouco, né? Aí faz assim, vamos para tal lugar. Aí tem uma que faz assim, mãe, eu vou vestir o quê? E a outra, a mãe diz, você vai vestir isso? Ela diz, não, isso eu não quero. As duas faces diferentes.
certo? É isso que, às vezes, que eu acho rico na criança. Essa riqueza da criança. De que, aparentemente, eu poderia dizer que uma está moldada e a outra não. Só que, veja só, na hora de comer, aqui pergunta para a mãe, visto o quê? Na hora de comer, só come o que quer. E assim tem um paladar com maravilha. Maravilha, adoro um salmão, uma lagosta, um camarão. Agora, isso é assim, se você fizer todo dia, não rola. Tem uma hora que já não vai mais, certo? Palitinho igual a mim. E a outra não. O mais simples que botar ali, vai. Ela não gosta que você bote outras coisas. Então, ou seja, em um aspecto um é de um jeito, em outro aspecto é do outro. É isso que eu quero trazer ao falar de iluminação. Iluminação é você perceber que determinada característica sua é negativa dentro de um aspecto, de um contexto, mas pode ser positiva dentro de outro. Então, não queira apagar o que é ruim, porque o que é ruim não é ruim, está sendo utilizado de uma maneira ruim. Dê a essa ferramenta uma outra utilidade. É a raiva, vontade de apertar o pescoço do chefe, que é aquele miserável que fica ali paquerando, dando em cima. Use essa raiva para estudar. E estudando, melhorar sua qualificação e sair. E não passar todo final de semana falando do chefe. Ou falando da colega de trabalho. Use a raiva de uma outra forma para alavancar você. E aí, então, veja só. Aquilo que era algo que me desintegrava, em vez de eu deixar aquele bonequinho da raiva ir embora, eu digo, olhe, volte. Porque eu sou você inteiro se eu tiver com quem? Com você. Porque eu tiro esse poder e essa força de mim agora. Quando eu precisar dela lá na frente, eu vou encontrar? Não, eu vou estar o capenga que não tem uma parte ali na hora. Então a ideia é que este ser tão magnífico, que eu estou tentando trazer como a ideia de ser isso, então, o espírito, esse ser verdadeiramente busca esse encontro, que é a paz, a harmonia dentro, de nós mesmos, né? E parece que é uma coisa simples e fácil quando a gente fala disso. Eu quero a paz. Vai falar com criança de paz. Ela quer correr para lá, correr para cá, brincar ali, brincar aqui. Porque nós imaginamos paz como um movimento estático. E a criança vivencia isso como um movimento dinâmico. Paz não é inércia. E aí, então, o que eu preciso não é retirar o meu potencial de energia, é dar a esse potencial de energia um caminho, um direcionamento, um foco. Quanto mais energia eu tenho, mais foco precisa. Às vezes acontece muito com alguns médios, né? São médios, e aí começam, não há obrigatoriedade de quem é médium trabalhar institucionalmente, certo? Mas é preciso que você trabalhe com a energia que circula em você. E aí é o seguinte, dentro da instituição ele trabalha. Aí lá para as tantas, saiu por algum motivo. Quando é depois de 6 meses, começa a perceber que as coisas estão meio desordenadas. Alguns 3 meses, outras vezes uma semana, né? Por quê? Como não aprendeu ainda a canalizar as energias que tem, lidando nas interações com o ambiente, essa energia funciona para ele como elemento de desorganização, de desarmonização. Mas, Fernando, então o cara vai ter que estar sempre na mediúnica? Não. Vamos fazer o seguinte, ele é de uma igreja daquelas evangélicas bem ferrenha, que qualquer manifestação espiritual é o capeta. E como é que ele vai conseguir usar isso? Vai usar aprendendo a orar. Orar, pedindo a harmonia, o equilíbrio para o outro. A fazer com a energia que ele tem, circule como energia de harmonização do ambiente, de casa, do trabalho, dos vizinhos. Ele aprende a interagir com a vida, se tornando esse canal de equilíbrio e de harmonia, daquilo que vem até ele. Mas, Fernando, às vezes a cabeça fica meio maluca, e médio tem isso mesmo, né? Pensa 1000 coisas. Toda vez que vier um pensamento ruim, negativo,
Simplesmente deixa ele passar. Eu não tenho que lutar contra ele. Eu tenho que associar a ele um pensamento construtivo. Vou me jogar do 5º andar. A vida é maravilhosa, porque mesmo os que choram e sofrem, aprendem com choro e com sofrimento. E mesmo aqueles que são tetraplégicos, muitos estão querendo viver. Então o problema não é a vida, é como a gente vive. Eu não preciso brigar, estar no embate, eu preciso associar aquela ideia outras, porque o embate não leva a lugar nenhum. E a ideia é que a gente entenda que, ao falar do uso da nossa energia na percepção do que nos circunda, é o convite de entendermos que a estrada de todos nós vai ter pedregulho, dificuldades. E a gente precisa entender que nós não estamos sós, que verdadeiramente temos auxílio. Porque o mundo espiritual interage com a gente, mas a gente tem a mania de achar. A gente brinca com o pessoal dos evangélicos, né, e tudo, que fala que o espírito é o capeta, né? Mas a gente é igual. A gente só consegue sintonizar com o espiritual assim. Tem algo ruim dentro de mim. Tem algo ruim que está me influenciando. E não consegue se vincular da outra forma. Será que só tem coisa ruim junto de você? Só tem coisa ruim para lhe atrapalhar? E quando você estava sem aquela atrapalhação, não tinha nada junto de você? Se quando estava ruim tinha coisa ruim, quando estava bem tinham coisas boas. Volte a fazer a sintonia com elas. Ah, mas eu não sentia nada, apenas estava acontecendo. Então veja que você acha que se elas querem o seu bem e lhe ajudavam, elas sumiram? Não, continuam ali. O problema é que você está revirando tanta coisa velha que não presta aí dentro, que você não consegue fazer a sintonia para que aquilo transcorra naturalmente, sem você nem sequer perceber o que está ali dentro. E aí você não consegue perceber a clareza do caminho, que é a sua vida, a sua história, o que você está construindo junto com os outros. Porque esse caminho é para dizer para a gente que a vida não há a felicidade plena. O momento que eu chego, tudo ficou maravilhoso. Não há como não há felicidade, não há desgraça plena também. Você pode estar no fundo do poço. Não existe fundo de poço. Porque você vai até um ponto, depois você é alçado de volta. Está aí os que vão para o lado negro da força e dizem, do lado de cá a gente também aprende. Será que marginal não aprende no meio deles uns com os outros? Aprendem. Então, quando a gente começa a enxergar isso, a gente vai entender que toda estrada, ela suscita um movimento para que faça disso verdadeiramente um caminho. Não fique esperando que nada transforme. Está doendo a perna? Vá mancando. Não fique esperando que alguém venha e faça com que a perna magicamente melhore. Sabe o que é que está ruim? Porque eu jogava vôlei, pulava, tive lesão ligamentar, não tem mais como operar, e acabou. Ah, não, Fernando, foi um entorse nesse final de semana, então vá procurar um médico para usar a medicação, mas não pare sua vida por causa daquilo. Porque tem gente que adora fazer isso, e aí vai fazer da vida sempre uma lamentação. Sempre uma lamentação. Tinha uma senhora aqui para mim, eu lembrei dela aqui agora, a mãe de uma amiga minha, que tinha câncer de tireoide, com metástase óssea. Menino, ô bicho, que é aquela dor óssea, que não passa, que você quando tenta fazer passar é usando analgésicos tipo morfina, e a pessoa fica meio grogue mesmo. Ela pedia que não desse para ela, porque ela não queria perder a consciência sobre a própria vida. E às vezes o que a gente quer uma morfina para fazer de conta que aquilo não está acontecendo com a gente. Não, a ideia é encarar os embates e procurar saber aonde é que está essa força, esse elemento espiritual que eu comparei com a criança, que em psicologia se chama da criança divina, que é esse espírito, essa força pungente do espírito nos impulsionando a outros elementos. Para quê? Para que a dor nos leve a olhar as nossas experiências pregressas. Meu comportamento hoje, ele advém de quê? Porque todo mundo quer saber quem foi no passado. E todo mundo só quer ter sido rei, rainha, dono de grandes coisas. Ninguém quer descobrir que foi o faxineiro.
Mas você quer saber quem você foi no passado? Olhe para você direitinho. Bote uma pitadinha pior. Foi você ontem. Esse foi você. Alguém que ontem era pior do que o que é hoje. Então não se prenda nas experiências pregressas. E não se prenda no que está lá na frente. Expectativas sociais. O que eu vou ser? Você vive perseguindo o que vai ser, sem nunca conseguir viver o que você é. Você busque entender o que são os condicionamentos psíquicos, aquilo que está lhe mantendo naquele mesmo lugar, sem nem sequer você notar. Porque você já está tão condicionada que é a mesma coisa. Ah, mas eu não tenho tempo para fazer exercício. Mas por quê? Porque eu chego tarde. E aí eu acordo cedo. Fiz sim, vamos ver o seguinte. Dá para a senhora soltar 2 pontos antes de sua casa. E quando ir caminhando, ela diz, eu nunca tinha pensado nisso. Condicionamento psíquico, ela só conseguia enxergar que exercício era ir para a academia. Então, a gente busca ver quais são os nossos condicionamentos que nos mantêm como a gente está, para aprender a encontrar saídas, porque sempre tem saída. Por quê? Porque tudo passa. Possamos olhar o que está sendo a educação desta encarnação. O que é que eu estou aprendendo? Do que é que eu estou me esmerando? A ficar lamuriando? Ou fazer o seguinte, dar direcionamento às energias que eu tenho, para que elas não estejam focando a destruição, mas a construção. Aonde eu possa entender agora, olhando para esses aspectos, qual é a minha visão de mundo. Porque ninguém me leva aonde eu não quero ir. Onde eu não consigo enxergar. Se eu só enxergo um mundo de gente miserável, eu só vou estar ali dentro. A proposta não é essa. A proposta é que você crie expectativas pessoais, não para um futuro, mas para o presente, para o agora. Se programe com o que você já está fazendo. Se programe a cada dia, porque amanhã pode estourar o neurisma, romper o vaso, obstruir, certo? Descobrir o câncer que mata em 6 meses e já foi. Não adiantou passar a vida inteira juntando dinheiro para curtir na aposentadoria, que a sua aposentadoria vai ser celestial, certo? Então, não adianta. Porque a gente precisa fazer isso para entender na nossa visão de mundo, admitir os nossos equívocos e falhas, que é para isso que reencarnamos. Admitir os equívocos e falhas de nossa personalidade, nos dando então a possibilidade de perceber. Se lembra aquela mulher com a talhadeira tirando os pedaços de cima do corpo? Quais são os sacrifícios pessoais para as transformações, as mudanças, para que eu me torne alguém melhor e fazendo o mundo melhor, eu ter um mundo melhor para quando eu voltar. Porque eu fico esperando que alguém transforme o mundo para ter um mundo melhor. Se Chicão fizesse isso, a Igreja Católica ainda estava como era. Veja, São Francisco de Assis. Os homens que mudam a história porque eles se colocam como agentes da história. E aí, a gente vai entender que é isso que essa doutrina maravilhosa, a meu ver, me toca tanto, porque ela vai nos ensinar que quando nós pedimos força, a vida nos dá dificuldade para nos fazermos fortes. Porque é assim que a gente consegue. Não adianta tomar bomba, não, porque não tem anabolizante para isso. Certo? Quando nós pedimos sabedoria, ela nos dá o quê? Problemas para resolver. Porque é assim que a gente vai adquirindo. Não é uma pílula mágica do saber. Quando nós pedimos prosperidade, ela nos dá o quê? Cérebros e músculos para trabalhar. Por isso que não adianta pegar todo o capital que tem e distribuir por todo mundo. Vai virar uma quantia irrisória. E depois de algum tempo vai ficar tudo como é hoje de novo. Porque cada um vai lidar com o que tem, com suas próprias habilidades. Quem não tem habilidade não vai fazer prosperar aquilo que está nas suas mãos. E quem tem, assim o fará. Então, prosperidade, é isso que a gente precisa. Cérebros e músculos. Bote-se para trabalhar. Quando nós pedimos coragem, a vida dá o quê? Obstáculo para superar. Superando os nossos limites. Indo cada vez mais além.
Quando pedimos amor, ela vai dar o quê? Pessoas com problemas para ajudar. Porque amor não é mágico. A não ser quando a gente está naquela adolescência que vai encontrar o amor da minha vida. O amor da minha vida eu vou construir. É uma pessoa com que eu vou me propor, com ele ou com ela, certo? Criar uma relação de confiança, que é de fiar com, de construir junto. De ceder de um lado, o outro ceder de outro, eu aprender com ele aprender comigo, e nós crescermos juntos. E reconhecer que erramos, e podermos retomar também, e ir fazendo. Porque não há aquela coisa mágica à primeira vista que encostou, tocou. Não é isso. Porque primeiro amor é uma relação de respeito. E a relação de respeito se constrói quando você, no convívio íntimo, revela-se como é, porque o outro tira o óculos que estava usando para achar você a coisa mais fofa do mundo, e aí começa então agora a sermos relações mais reais, e aí a gente, com respeito, a gente também tira o óculos que joga sobre o outro tudo que é nosso, sombrio, para dizer que é do outro. Então, é esse chamado que vai descrever para a gente que quando a gente pede favores, a vida não dá favor, meu filho. Faça, construa esse amor que você tanto procura, porque lá na frente você vai voltar, e talvez sejam os filhos dos seus filhos que vão lhe abraçar. Se você só plantou espinhos, é isso que você vai encontrar. Não recebemos nada do que pedimos, mas recebemos tudo que precisávamos, a vida. Não chore por ela. Sintonize com as energias positivas, para deixar que essa energia nascente, dessa criança divina que tem dentro de você, não se esmoreça a cada dia, mas diga, e aí, o que é que tem para eu fazer a mais? E aí, então, nós possamos perceber que esse é o conceito de vida além da vida, não há fim. E você vai acordar do outro lado, do jeito que você é aqui. E se você aprende a libertar essa força dessa criança, é assim que você vai estar do outro lado, com espíritos afins, que também vibram assim. E aí você não vai desencarnar esperando encontrar uma coisa e achar outra. Porque quanto mais você faz esse contato consigo e revela a si quem você é, você sabe quem você vai encontrar. O que é que vai encontrar do lado de lá? Esse espírito, buscando cada vez mais se entender, buscando se iluminar e perceber que a vida, a cada etapa, tem uma coisa diferente, a mais, para nos ensinar. Então, eu não posso querer viver os 80 como se fosse o adolescente de 18. A cada fase, o aprendizado que nós somos chamados é diferenciado. E aí, então, nós possamos entender o sentido da frase do Cristo que nos diz, cadê? Deixa eu ver se ainda consegue. Cadê? A frase que está ali embaixo, ali atrás, é a seguinte: meu fardo é leve e meu jugo é suave. Se existe luz em Jesus, a luz que eu consigo alcançar é essa. Se conseguirmos entender o significado disso, faremos de nossas vidas, vidas diferentes. Buscarmos ter, para com a vida, um jugo mais suave. E a partir daí, perceber que o fardo é muito mais leve do que o que a gente pensa. E aí, então, permitir que essa iluminação nos faça perceber espíritos. E espíritos que somos, aí são os meus. E os espíritos que nós somos, deixa eu ver se ele está aqui de volta, que é esse. Nos perceber espíritos, pronto, bonitinho. E nos perceber espíritos, nos fazer com que a gente perdoe o outro. Não importa o que eu vivi com você, com o Manuel, com ninguém, seja onde for. Eu posso voltar atrás? Não. Agora, eu não posso começar agora e fazer diferente? Então, tudo que eu sentir com você, tudo que eu perceber que vem de você, eu vou fazer igual aquela que recebeu um pinico de bosta na frente da casa, pegou ele, jogou no jardim, deixou bater sol, misturou com terra, quando aquilo perdeu a acidez, voltou de volta para o pinico, botou sementes, aguou, e quando encheu de flores, bateu na porta da vizinha e disse para ela, eu vim lhe devolver aquilo que você me deu.
É isso que a vida espera de cada um de nós.